na montanha. Ele estava ensinando, continuando o sermão da montanha. Ele estava ensinando a todos que estavam ali acompanhando a ele. Numerosa multidão, muita gente que veio da Judéia, de Jerusalém, e dali das costas marítimas de Tiro e Sidom, e de outros lugares vieram para ouvir Jesus. Jesus está dando o sermão da montanha, um ensino para todos ouvir. E acredito mesmo que no meio daquela multidão, como sempre Jesus quando estava ensinando, Jesus não sempre só ensinava. Quando tinha ocasião e quando alguém precisava de milagre, Jesus realizava milagre. Então com certeza Jesus realizou algum milagre naquela montanha, naquele sermão da montanha, que alguém corre para Cafarnaum, que é onde Jesus estava na montanha, e diz a esse centurião. Com certeza ele procurou médicos, porque esse servo não era paralítico de nascença. Foi de repente que ele ficou paralítico e moribundo. E aquilo preocupou ele. E ele, como uma pessoa bem sucedida, eu acho que ele procurou sim doutores para ver se dava algum diagnóstico para que ajudasse ele ali novamente voltar a andar, sair daquela enfermidade. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele procurou os médicos da terra. Mas quando ele ouviu falar do médico dos médicos, aí ele disse: não precisa mais eu se preocupar. Porque quando ele ouviu falar de Jesus, irmãos, este homem era tão simples que ele não olhou a sua posição. Se fosse outro, olha, eu tenho 100 soldados, então vem aqui os 100, fiquem ao meu redor e nós vamos encontrar com Jesus. Eu vou mostrar a ele que eu sou uma autoridade e tenho vocês ao meu redor. Não, ele não fez isso, por incrível que pareça. E ele podia fazer, se apresentar diante de Jesus com seus soldados, com aqueles 100 homens, mas isso ele não fez. O interessante é que ele chamou os velhinhos, os anciões, a Bíblia diz, e enviou eles até Jesus para dizer a Jesus que ele tinha um servo que estava paralítico e moribundo numa cama. Então, ele envia esses anciões. Ele decide ficar em casa. Ele diz: eu não vou lá. Eu não sou digno de chegar perto deste homem. Quando ele ouviu falar de Jesus, algo ele ouviu de Jesus, e com certeza foi um milagre que Jesus fez, que ele disse: eu não sou digno de chegar perto dele. Assim como Pedro pediu para o Senhor: Senhor, se ausenta de mim porque eu sou pecador. Quando ele viu que Jesus disse: lança a rede, depois que ele passou a noite toda não pegou nenhuma piaba. Quando Jesus disse: lança a rede, pegou a rede cheia. Aí ele disse: ausenta de mim, afasta de mim porque eu sou um pecador. Assim se centurião, se fosse outros, eu vou colocar minha roupa de soldado, vou colocar um cara na minha frente, um lugar na minha direita, outro à minha esquerda, um atrás, e eu vou no meio, montado numa carruagem, no cavalo, ou sei lá no que, para chegar perto desse Jesus e dizer a ele: olha, você tem que curar o meu servo, porque eu tenho esses 100 homens. Se você não for, eu vou lhe prender. Não, ele não fez isso. Ele disse: eu vou ficar em casa, eu não sou digno de chegar perto dele, não. Aí ele enviou os velhinhos chegou até Jesus e disse, ele disse mesmo assim para Jesus. Eles chegaram, rogaram para que Jesus viesse curar esse servo. Sabe o que é que ele disse a Jesus? Ele disse: é digno de que lhe conceda isto. Disseram para Jesus: é digno de que lhe conceda isto. Ou seja, aquele servo era uma pessoa muito boa, porque ele disse: ele é digno, Senhor, de que o Senhor faça isto por ele. Faça milagre, cure ele. Aí Jesus disse: eu vou e vou dar saúde a ele. Glória a Deus. Eu irei e vou dar saúde a ele. Aí quando Jesus está se aproximando da casa, Jesus desce o monte, quando está se aproximando da casa do centurião, ele vê que Jesus está vindo, ele diz: eu não quero que ele venha até a minha casa. Ele chama os amigos mais próximos deles e diz: vá até ele e diga: eu não sou digno que o Senhor chegue debaixo do meu telhado, mas mande uma só palavra e o meu servo sarará. Louvado seja o nome do Senhor.
E os amigos chegaram para Jesus e disseram: meu Senhor, o nosso Senhor, nosso centurião, ele manda que o Senhor envie somente uma palavra. Porque ele diz assim, que ele não é digno de receber o Senhor no seu telhado, na sua casa. Ele não é digno que o Senhor chegue debaixo do seu telhado. Mas ele diz assim, que o Senhor mande uma só palavra e o servo sarará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que ele ouviu o que está escrito lá em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Eu acho que esse centurião, ele ouviu essa passagem. Porque lá está escrito assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, faz brotar, produzir, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará no caminho aquilo que eu enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que ele ouviu isso quando Isaías disse: é assim como a chuva ela desce na terra e ela não torna antes que ela faça semente, brotar, produzir e alimentar aquele que está com fome. Aí Deus disse: assim é a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Se é para curar, ela vai curar. Se é para libertar, ela vai libertar. Se é para renovar, ela vai renovar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não volta vazia, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é enviada, ela tem poder. Então, com certeza, eu acho que ele ouviu esta palavra. Ele disse: então, se a palavra do Senhor não volta vazia, então diga a Jesus: uma só palavra e o meu servo sarará. Que eu sei que se o Senhor mandar a palavra, eu sei que não vai voltar vazia. E a palavra que o Senhor mandar, eu sei que o meu servo vai ficar curado. Aí Jesus olhou e disse para os que estavam ao seu redor: olha para os seus discípulos e as pessoas que estavam seguindo para ele, e diz assim: eis que vos digo, que nem em Israel eu achei tanta fé assim. Glória a Deus. Porque ele disse assim, olha, quando ele fez o pedido, por que Jesus se impressionou com a fé dele? Porque ele disse assim, quando ele viu os seus amigos para dizer: envia uma palavra, porque eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, porque eu também sou homem sujeito às autoridades. Aí foi quando ele disse: e eu tenho soldados sob meu comando, e eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo àquele: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. E se o Senhor mandar a palavra, eu sei que ele vai se levantar da cama. Aleluia. Ele tinha essa fé. Ele disse: assim como os soldados me obedecem, eu sei que a sua palavra, se ela foi enviada, algo acontece. Eu acho também que ele ouviu contar quando Jesus estava com seus discípulos lá no mar, que a tempestade se levantou. Jesus parecia estava lá dormindo na polpa do barco, e ele chegou: mestre, nos socorre, porque nós vamos morrer. Jesus se levanta, acalma a tempestade, aquieta o mar, porque a palavra dele tem poder. Quando ele se aquieta, tem que se aquietar. Então era isso que o centurião tinha no seu coração: se ele mandar uma palavra, eu sei que vai acontecer. E olhe que esse centurião, ele não seguia Jesus, mas sabe o que fez ele ser atendido na hora que ele pediu? Quando ele pediu para Jesus que enviasse uma palavra, não era o servo que estava pedindo, era ele que estava se compadecendo. E Jesus ouve aquele que se compadece dos próximos. Jesus não deixa de lado, porque assim ele está fazendo como Cristo. Então, sabe qual foi o motivo? Os anciãos disseram para Jesus, versículo 5, capítulo 7 de Lucas: porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eles disseram para Jesus: Senhor, ele é digno que o Senhor faça isso. Sabe por quê? Porque ele ama essa nação. Ele não só ama os soldados, o seu servo, mas se todo esse povo, ele nos ama. Aí Jesus disse: se ele ama, eu amo também, então vou fazer o que ele quer, porque ele está fazendo assim como eu, amando.
Aí ele amou, e foi ele que fez a sinagoga, viu? Lá em Cafarnaum. O edifício onde os judeus se juntavam para fazer as reuniões, principalmente nos sábados. Foi esse centurião que construiu. Então tudo o que ele estava fazendo, Deus já tinha contemplado. Antes mesmo daqueles homens dizer para Jesus o que ele fez, Deus já sabia que tinha sido ele. Era um homem tão bom que foi ele mesmo que fez aquela sinagoga para os homens ali se reunir, adorar. Então Jesus disse: você já fez tudo, então eu vou lhe ouvir também. Vá e seja feito conforme tu me pediste. Aí a Bíblia diz: naquela mesma hora o servo foi sarado. Glória a Deus. Porque Jesus é assim. Jesus faz milagre quando a pessoa acredita que não precisa que Jesus chegue lá, mas acredita que a palavra dele, se foi enviada, algo acontece, e acontece mesmo. Se a gente acreditar que a palavra do Senhor está entrando na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, algo pode acontecer. Creia que acontece, e acontece mesmo. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E assim aquele servo do centurião foi curado através da vida de um homem que acreditou. Jesus se impressionou e disse: não achei tanta fé como este homem. Porque está escrito lá em Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, que esperam, e a prova das que não se vê. Aí ele diz mais ainda, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, o que é galardoador? É aquele que dá presente, aquele que presenteia. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Deus pode dar tudo aquilo que ele precisa. E se ele crê, Deus dá. Louvado seja o nome do Senhor. Se é uma cura, Ele cura. Se é uma libertação, Ele liberta. Se é uma renovação, Ele renova. Mas somente se acreditar que Ele dá. E esse centurião disse: eu não sou digno que o Senhor chegue na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, eu sei que acontece. E na mesma hora, não foi uma hora depois, 2 dias, foi na mesma hora. Antes mesmo dele chegar lá na cama, o servo já estava de pé chegando a seu encontro. Porque a palavra de Deus tem poder. Tem poder a palavra de Deus. Então, creia na palavra de Deus. Creia, saia com a palavra de Deus e tenha certeza que algo pode acontecer, e acontece. Glória a Deus. Se sairmos com a palavra de Deus em nosso coração, assim como aquele homem, ele somente ouviu. Ele diz: eu somente vou dar o meu ouvido. Diz: eu ouvi, é o bastante, eu creio. Aleluia. Ele não precisou ouvir muito, mas o que ele ouviu fez com que ele cresça e acreditasse que Jesus tudo pode. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nem que seja para o nosso próximo, mas se a gente crê, através da nossa fé, Jesus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se nós crermos, acreditarmos, assim será a nossa vida. Aí Jesus disse: assim vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha a lição que Jesus trouxe. Jesus disse depois que esse centurião demonstrou toda essa fé. Ele não seguia Jesus, ele não era discípulo de Jesus, mas a fé o fez se aproximar de Jesus e ser honrado. Aí Jesus disse: muitos virão do Oriente, ou seja, lá dos lugares esquecidos, do Ocidente, dos lugares mais longes. Mas Jesus disse: e vão assentar com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos que estão comigo, eles vão ser lançados nas trevas exteriores. Porque muitos que estavam perto de Jesus não tinham fé igual aquele homem que estava longe. Aquele centurião estava longe de Jesus, mas a fé dele estava próxima de Jesus. Por isso Jesus honrou a ele. Jesus disse: muitos vão vir e vão assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó.
e outros vão ser lançados nas trevas exteriores, vão chorar, vão ranger os seus dentes. Mas se a gente crê, um dia também estaremos naquela mesa com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus, glorificando e exaltando a nosso Deus para todo sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Ele continue nos abençoando e nos ajudando sempre nessa caminhada. E eu pergunto nesta noite, onde tem uma pessoa que